Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Jurassic Park 4.4. Hoje estamos eu, Henrique e o André aqui para conversar um pouquinho com vocês. Dá um alô aí, André. Oi, amigos do Jurassic Park 4.4. Hoje o podcast não tem mais convidados, somente sou eu e Henrique. Mas quem melhor do que um Valeu. paleontólogo para fazer um podcast de dinossauros? Né, Henrique? É isso aí. Apesar de que, deixa eu esclarecer desde o início, apesar de paleontólogo, eu não trabalho diretamente com dinossauros, né? Mas é óbvio que eu estudo bastante o tema, né? Até por uma questão de gosto pessoal mesmo, né? Então, vamos lá. André, Oi. me diga aí, já se passaram 3 semanas, o filme tá aí chegando, tá na quinta posição, né? Quinta maior bilheteria de todos os tempos. Exatamente. É, Foi a maior rápido, bilheteria de abertura de cinema, né? Na sim. verdade, eu tava lendo uma matéria e o Jurassic World ele bateu 29 recordes. Tem que pegar lá no grupo, lá na página e listar todos eles, porque alguém postou lá e é uma matéria bem legal, assim. Então, o filme superou qualquer expectativa que nós tínhamos, até mesmo que o estúdio tinha, né? Então, agora a gente está indo para a quarta semana, logo logo ele vai fazer um mês de lançamento nos cinemas. Já fui ver 5 vezes. 5. 5. Eu tô com vergonha porque eu só fui duas. Eu tenho que correr no cinema pra ver mais vezes. Olha, mas sabe uma coisa que eu achei interessante? É porque essa semana eu estava conversando com dois gerentes de dois cinemas aqui na cidade e essa semana seria a última, né? Tanto é que eles me prometeram os cartazes, eu ia ganhar os cartazes. E aí eu fui lá hoje na página de um dos cinemas, colocaram mais sessões. Até ontem, antes de ontem, quando eu fui ver pela última vez, tinha somente uma sessão de noite, eu vou ter mais sessões do dia. Muito legal. E é justamente o momento em que o filme, aos poucos, perderia sessões, né? Exatamente. E ele tá fazendo o caminho contrário. Isso é muito bom. É Isso é muito muito bom bom. para nós. Exatamente, muito legal. Então, o assunto hoje é dinossauros, tá? Os animais que aparecem no filme. Engraçado que eles nunca exploraram as plantas, né? Nunca exploraram as plantas. Tem aquela cena muito rápida no primeiro filme que eles falam de uma planta do Cretáceo, né? Que a Ellie está segurando a folha. Aquilo passa quase que despercebido para a maior parte das pessoas. Mas eles se fixam realmente nos animais, né? A Ellie também dá a entender sobre plantas naquela conversa lá no almoço, né? Que ela fala Sim. que tem plantas lindas, mas que são venenosas. Eu não acho que todo mundo não percebe, mas ela tá falando ali, creio eu, de plantas do passado mesmo, né? No caso, essa cena em que ela fala das plantas venenosas foi extraído do livro. E é uma cena em que ela fala. No livro, ela também reclama de plantas venenosas. Mas é porque o Hammond, para fazer o paisagismo da ilha e deixar a ilha com uma cara de pré-histórica, né? Pelo menos nas partes ali do paisagismo ao redor dos prédios, ele coloca algumas plantas que são de ramos antigos, né? Em escala evolutiva, são plantas primitivas. E no caso ali não era uma planta extinta, era uma planta viva mesmo. Só que ele importou de um outro país, de um outro ecossistema e implantou na ilha para poder dar essa cara de De pré-histórico, né? pré-histórico, sim. Então, André, quais são as suas opiniões acerca dos dinossauros, assim, em forma geral? De forma geral, acho que a primeira coisa que a gente pode falar, que me vem na cabeça, né, que a gente pode falar, que me vem na cabeça, é que os dinossauros ficaram críveis, assim, né? Apesar de ser totalmente 99% de CGI, né, de animação, os dinossauros ficaram bem vivos, assim, então eu fiquei satisfeito neste ponto. Mas, isso a gente vai discutir mais agora futuramente, eu acho que tiveram espécies muito pouco aproveitadas, eu fiquei um pouco chateado em relação a isso. Nós, os super fãs mesmo, ficamos decepcionados porque não apareceram todas as espécies que estavam no site. O site foi tão bem construído, ficou tão bonito, ficou tão legal, tão informativo, e a gente ficou naquela ansiedade de ver tudo aquilo que foi indicado no site e não apareceram, o que foi uma pena. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Henrique, né, antes de pedir tua opinião, falando de aspectos gerais. Tu achas que o Jack Horner fez um bom trabalho?
Tu achas que ele merecia continuar como consultor da franquia? Olha, pergunta complicada, hein? Falar de um colega. Eu falo a gente fala assim, é um colega para dar até proximidade, né? Proximidade eu não tenho nenhuma com ele. Mas a resposta para essa pergunta é eu não sei. Eu não sei se ele fez um bom trabalho. A impressão que eu tenho é a seguinte: ou ele fez um bom trabalho e foi ignorado pela produção. Vou falar com relação ao seguinte: tem alguns erros na anatomia ou no comportamento, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E ele apontou esses erros, pediu para corrigir, disse que não era assim, etc. Ele fez um bom trabalho e não ouvido. Então por isso nós teríamos alguns problemas no filme. Ou, por outro lado, realmente não fez um bom trabalho, não prestou atenção, né, nos detalhes. E muitos paleontólogos e fãs também, ou pessoas que gostam de dinossauros, às vezes não são tão ligados a Jurassic Park, mas gostam de dinossauro, foram ver o filme, notaram alguns problemas. Então eu não sei qual dos dois é o caso. Eu prefiro acreditar, para defender a nossa classe, que ele fez um bom trabalho e não foi ouvido, né? Mas nós temos que pesar algumas coisas aí nessa história. Se ele queria deixar os dinossauros cientificamente corretos, eu não gosto de usar essa expressão, quem já vê os meus debates na internet já sabe disso. Não existe um dinossauro cientificamente correto, por vários motivos, né? Um deles é o seguinte: não existe consenso na paleontologia sobre como um dinossauro é. Aliás, como nenhum animal ou ser fossilizado é. Porque a gente trabalha com fragmentos, montar o quebra-cabeças, e é óbvio que você tendo um número grande de pessoas trabalhando nesses materiais, elas vão discordar nas interpretações, né? Existem os grupos que dominam por N motivos, por questões financeiras, por questões de maior exposição, ou por ter maiores condições, às vezes, até de desenvolver as pesquisas. Então, existem certas ideias que dominam, né? E aí a mídia tende a pegar o conceito dessas pessoas que dominam e colocar como o correto. Isso é perigoso, porque se existe divergência, é porque existe motivo para ter uma divergência, né? Certo. Então, se você diz, por exemplo, que o Velociraptor está incorreto, seria o mesmo que você dizer todos os paleontólogos concordam que ele não era daquele jeito, né? No caso do Velociraptor, realmente fica difícil defender ele, né? Para começar pelo tamanho dele, né? Então, só isso aí já é motivo para dizer que ele não está correto. Mas tomem muito cuidado com essa coisa de dinossauro correto. Não existe uma interpretação correta. Existe uma interpretação provável e, na verdade mesmo, existem várias interpretações, algumas poucas interpretações que são as mais prováveis. E aí vai depender de qual corrente científica você escolhe seguir, né? Como que você vai escolher uma corrente para seguir? Só se você estudar a fundo o assunto, ver qual que te parece mais correto, né? mais correta, né? Mais plausível. Exatamente. Né? E aí você segue. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com outra coisa. Não é porque você de repente acha que uma certa corrente é plausível que você tem que acreditar naquilo e parar de rever os seus conceitos. Você tem que estar sempre revendo os seus conceitos, porque ciência é isso, né? Ciência, a partir do momento que vão vindo novos dados, você tem que rever tudo e por aí vai. Isso é uma conversa bem complicada, né? Então eu vejo muita simplificação na internet e essa simplificação é burra e realmente atrapalha bastante. Em todos os sentidos atrapalha, né? Porque ciência ela é feita de muito debate, exposição de ideias e comparações, né? Não é essa coisa que as pessoas realmente pensam, é assim e pronto. Qualquer cientista aí de qualquer área que chega e fala é desse jeito, pronto, com exceção talvez da área de exatas que lida com matemática é uma coisa difícil de contestar, né? Exatamente. Mas pegando as outras ciências naturais, no caso é disso que eu estou me referindo, é muito difícil você dizer é isso e acabou e não tem discussão, né? Inclusive é muito comum na paleontologia
você encontrar fósseis relativamente completos, as pessoas pensam que já sabem como era aquele ser porque tinha um fóssil relativamente completo. Aí chega lá na frente e descobrem que pô, tinha um elemento que não estava preservado ali, então ele era um pouco diferente, ele tinha uma anatomia diferente, ele tinha um comportamento que a gente não imaginava, e por aí vai. Infelizmente nunca serão palavras 100% oficiais, né? Ouvindo você falar agora, me lembrou de quando eu era adolescente, quando eu comecei a me interessar por Jurassic Park, quando eu comecei a me interessar pela paleontologia, eu era um autodidata da paleontologia, aí me fez lembrar da Guerra dos Ossos, né? Dos paleontólogos antigos. Então, meio que fica assim, de quem tu queres abraçar a ideia, né? Sim, Então, é uma coisa também muito pessoal, assim, pessoal no sentido de tu escolheres uma opinião a quem tu vai obedecer, a quem tu vai seguir. Eu perguntei isso, Henrique, porque eu lembrei agora logo no começo das filmagens, quando o Jack Horner começou a dar algumas entrevistas, que ele falava que a gente ia ter medo de apagar as luzes à noite, eu não sei se tu lembras disso, lembro. né? Que ele começou a falar desse novo dinossauro que seria o vilão dessa nova franquia agora, desse novo filme. E aí depois, durante as matérias e durante os trailers, a gente começou a ver aquelas anatomias diferentes, né? Principalmente o pessoal pegou muito pesado em relação à cauda do estegossauro, né? Eu acho que pegaram muito pesado mesmo. Isso eu acho que a gente vai discutir ainda mais pra frente. E aí me veio agora, justamente agora, o nome do Phil Tippett na mente, que aí eu fiquei pensando o quanto o Jack Horner teve opinião, por exemplo, em relação aos Raptors. Porque isso seria trabalho do Phil Tippett, praticamente, né? Um trabalho de comportamento, de movimento. Com o que o Jack Horner poderia ter contribuído em relação aos Raptors, nesse caso, neste filme. Então, para mim ficou uma incógnita, assim, do tipo um consultor que não consulta muito. No caso do comportamento dos velociraptores, eu acho que isso vem, a influência para entender esse comportamento vem dos trabalhos do John Ostrom, é, que é que inclusive ele morreu, eu não me lembro o ano, mas ele morreu na década de 90. E o próprio Crichton consultou pessoalmente com o John Ostrom para escrever o livro. E eu acho que daí vem essa herança. E o trabalho do Horner ele foi mais centrado, pelo menos até a década de 90, que é onde aconteceu aquele cerne principal lá do Jurassic Park, né? Sim, Ele trabalhava com maiassauros, aquela questão dos ninhos, e exatamente. eles andavam em bandos. Era essa linha de trabalho dele, não era tanto trabalhar com carnívoros. Depois ele acabou se enveredando mais para estudar tiranossauros, etc. Né? Apesar de que ele é um cara muito polivalente nessa questão de dinossauros. Ele trabalha com vários grupos de dinossauros. Né? Tanto é que agora ele está muito envolvido no que eles chamam de galinha-sauro, né? Sim, E eu acho que é por isso eu estava vendo uma reportagem que ele falou que lá no museu, que ele trabalha no museu, mas ele diz que ele tem um museu, ele tem 5 fósseis de tiranossauros, dos quais eles fazem essa pesquisa de tentar achar material genético dos próprios ossos, né? E não de âmbar, como sim. a nossa história conta, a história do filme, do livro. Acho que o melhor caminho que eles estão seguindo no momento é procurar proteínas, que são moléculas muito mais resistentes ao tempo, né? Sim, Elas se degradam menos facilmente. E colágeno também é uma substância que poderia estar presente e que é bastante resistente ao tempo. Né? DNA é uma coisa mais complexa, realmente é difícil imaginar, até por pesquisas recentes, é difícil imaginar que ele se preserve mais do que 1 milhão de anos. Isso aí foi um banho de água fria e muita gente que é fã da franquia, né? Mas provavelmente é verdade. Eu falo provavelmente porque eu não sei o que a gente vai encontrar aí pela frente, a gente sempre se surpreende, né? mas, ô Henrique, me diz então agora tu qual é a tua avaliação geral dos dinossauros. Olha, a minha avaliação geral é a seguinte: eu acho que o resultado é muito bom, tá? Existem poucos problemas de reconstrução dos animais, poucos problemas. Acho que os paleontólogos e até as pessoas mais aficionadas por dinossauros acabam identificando alguns problemas, mas eu acho que eles são pontuais. A própria história acaba por explicar por que eles ocorrem, né?
E eu volto de novo naquele ponto, não existe um dinossauro cientificamente correto, no sentido mais puro da palavra, né? Então, eu acho que a franquia não deve, essa é a minha opinião como fã agora, mas parando para pensar realmente a respeito, eu acho que a franquia não deve seguir a descobertas de paleontologia no sentido de alterar os dinossauros que já foram inseridos na história. O Tiranossauro já está desde o primeiro filme, apareceu nos 4 filmes, aí de repente chega no quarto filme, ou talvez no próximo, no quinto filme, coloca um Tiranossauro de outra forma, né, com uma outra aparência. Isso não faz sentido para a história, em termos de cânone, não faz sentido. E também eu acho que não faria sentido pelo simples fato de que a visão que a paleontologia tem dos dinossauros, ela é dinâmica. Os dinossauros não são sempre iguais. Então me parece ser um esforço absolutamente inútil você querer fazer um filme 100% correto em termos de paleontologia, porque esse seu filme 100% correto, primeiro, ele não vai concordar com todas as correntes da paleontologia. Então, ele vai ser no máximo 90%, 70% correto. E segundo, mesmo se a gente pegar algo que é absoluto consenso na paleontologia, que é uma coisa que não existe, mas vamos supor que exista, daqui a 10 anos, provavelmente já vai ter mudado. Vai ser completamente diferente, né? Eu acho que você está falando ainda muita questão das penas, que a gente vai discutir depois. Sim. Né? Tem uma vertente muito grande de fãs querendo que se ressentiram porque os atores não tinham penas e tal. Mas eu concordo contigo que eles não deveriam mudar e nunca, porque essa é a cara da série, a cara dos filmes. Tanto é que eu aposto que se tu estiveres lendo um dos livros, tu já imagina aqueles dinossauros dos filmes, né? O aspecto visual deles. Sim. Pelo menos comigo é assim. E eu acho que com muitas pessoas, muitos ouvintes aqui, é a mesma coisa também. Até os próprios atores, né? A gente observa os personagens e enxerga o rosto dos atores nos Exatamente, personagens. Então, é desse jeito. Eu acho que não faz sentido você promover um rompimento na história, na linha da história, no cânone da franquia, para atualizar alguma coisa de paleontologia, sendo que essa mesma atualização vai ficar desatualizada daqui a pouco. Então, você cria um dano para a história e que ao longo do tempo não vai se sustentar em termos científicos também. Então, não faz sentido mesmo. Né? Eu acho o seguinte, se vocês querem ver um filme com dinossauros 100% atuais, aí eu acho que deve se criar uma outra franquia com uma outra história. Quem sabe aparece alguém com uma boa ideia, né, para criar um novo enredo e fazer isso. Até hoje não aconteceu, do meu ponto de vista. Uma história com dinossauros que seja interessante como Jurassic Park. Nós já temos aí 22 anos da franquia no cinema e não apareceu nada semelhante. Eu, pelo menos, não vi nada que fosse tão forte. Né? Tem alguns trabalhos isolados, mas nada que chamasse tanta atenção. Mas vai que surge uma franquia diferente, que também usa dinossauros e usa eles com uma aparência mais moderna. Né? Mas aí eu digo, mesmo eles vão estar desatualizados daqui a um tempo. Então, é a vida. Muito bem. Vamos discutir cada espécie? Ainda não. Não? Não, agora deixa eu falar a minha visão geral, que ainda não falei. Ah, beleza. Vamos lá. Eu acho, ainda nessa linha de avaliar se a reconstrução dos dinossauros é boa ou não, eu quero relembrar o seguinte, tem muita gente falando mal do quarto filme justamente porque ele não estaria atualizado em termos de paleontologia, né? Mas a franquia, ela é extremamente importante, ela foi e ainda é extremamente importante para mostrar para as pessoas como seriam os dinossauros, e ela trouxe uma série de conceitos e deixou esses conceitos bastante populares, né? E isso é excelente para divulgação científica. Por exemplo, essa questão da proximidade entre dinossauros e aves. Dinossauro, principalmente os terópodes, que são os dinossauros carnívoros, eles estão nessa transição entre répteis, arcossauros e aves, né? Não são nenhuma coisa e nem outra. É importante não confundir. Eu acho que existe um exagero de enxergar terópodes como aves plenas. Aves, eu acho que estão no meio do caminho. E fósseis que têm estruturas internas, órgãos preservados, mostram que realmente eles não tinham uma anatomia interna idêntica das aves. Era uma coisa à parte. Né? Então, mas aí já é outra conversa. Então, Jurassic Park foi responsável pela popularização dessa visão de dinossauros mais próximos de aves.
Tanto é que no primeiro filme se insiste muito nessa ideia, inclusive nos diálogos, para quebrar aquele paradigma de dinossauros como répteis lerdos que se arrastam, aquela história antiga, né, que se tinha do início do século XX. Isso, tanto Né? é, né? Agora eu lembrei da cena do Brachiosauro, quando o Alan fala pra ele que eles não vivem num pântano, Exato. né? Então tinha aquela cultura, agora me veio as imagens, as fotos de revistas, os dinossauros que eram um formato muito lagartão mesmo, e todos os saurópodes todos dentro da água sempre, né? Sim. Porque ele não poderia suportar o próprio peso. Sim, então existia uma preocupação enorme no primeiro filme de quebrar com isso. E o Jurassic Park foi responsável por alterar essa ideia. E hoje o público, pessoas comuns que às vezes nem leem sobre paleontologia, nem se interessam, simplesmente assistiram o filme. Elas têm uma visão mais moderna, né, de como seriam os dinossauros por causa de Jurassic Park. Eu acho que a paleontologia deve isso, né? E eu acho que uma parte de uma homenagem nesse sentido foi feita nesse filme com aquele pé do corvo no início do filme, que é justamente para mostrar, pô, são parentes, né? Dinossauros e aves são parentes, tanto é que você confunde um com o outro, né? Ali naquela cena, naquele momento, né? Outra coisa que o Jurassic Park trouxe foi essa visão de que dinossauros vivem em bandos, que eles têm cuidados parentais, eles fazem um ninho, os adultos cuidam dos filhotes, que é uma coisa também característica de ave, não só de ave, mas a gente acaba associando mais a aves, né? Então eu acho que nós devemos realmente muito a Jurassic Park, até como forma de divulgação científica. Exatamente. Eu até gostaria de falar que muitos paleontólogos que criticam a ciência dos filmes, né? O que é mostrado da paleontologia, do comportamento dos animais, esses mesmos que estão criticando, principalmente em relação às penas, muitos deles são paleontólogos justamente por conta do filme, né? Então, assim, o primeiro filme trouxe uma divulgação muito grande dessa área, dessa ciência, que despertou em muitas crianças o desejo de ser paleontólogo. Eu acho que aconteceu isso contigo. Na minha época Ah, aconteceu comigo também, mas eu não levei adiante. é, E então, assim, não se dão conta de que estão criticando maciçamente o filme por questão de ciência, mas eles são o que são justamente por conta da propaganda do filme, né? De 22 anos exatamente. atrás. A minha geração, que é a mesma geração que a sua, André, ela foi muito incentivada pelo filme. Pelo primeiro, Pelo principalmente. primeiro, O segundo, principalmente, é. o segundo veio depois, numa época que a gente já era mais velho, né? Tô falando especificamente da nossa geração. Certo. O primeiro filme foi muito forte pra gente. Assim, quando eu volto na minha infância, um dia eu resolvi fazer o exercício para ver onde que começou essa história de paleontologia pra mim. Eu sabia que não era com Jurassic Park. Antes de Jurassic Park eu já comprava livros e eu já estava interessado pela paleontologia. Aonde eu cheguei? Naquele desenho animado Em Busca do Vale Encantado. Foi aquele desenho que me despertou de fato interesse. Foi quando eu tinha 8 anos, em 1990, que eu assisti, eu acho. Foi por aí. E aí depois, logo em seguida, veio Jurassic Park, que foi importante para manter em mim essa chama acesa, esse interesse. E para várias pessoas. Se você vai hoje num congresso de paleontologia, e daqui a pouco, em agosto, nós teremos o Congresso Brasileiro de Paleontologia, você vê pessoas andando com camisas do Jurassic Park. Eu sei que alguns, inclusive, têm vergonha de se assumir fãs, né? Será uma questão de decoro entre os cientistas, todo mundo tem que ser muito comportado. Eu não vou assumir que eu sou fã de Jurassic Park porque eu sou. É meio vexatório, né? Tem uma certa coisa assim. Sim, sim. Mas eu sei que por trás ali tem muita gente que está influenciada pela franquia, que gosta muito. E falando em ciência, eu queria também deixar outra coisa clara aqui. Quando eu vejo muita discussão na internet, eu não gosto do espinossauro quadrúpede aquático. Eu não gosto de Velociraptor sem pena. Eu gosto, eu prefiro ele com pena. E começam a querer debater ciência com base nesses termos. Ciência não se preocupa com o gosto de ninguém. Eu ia falar agora, é gosto pessoal, né? Uma coisa é você gostar da aparência do bicho. Mas as pessoas acabam confundindo. Porque elas não gostam de alguma coisa, elas começam a combater a visão contrária. Mas não é assim, né? O Spinosaurus ele foi encontrado um esqueleto novo, que indica que provavelmente ele fosse quadrúpede aquático.
Isso ainda está sendo analisado, talvez pode ser uma quimera, né, que é uma mistura de vários indivíduos. Mas o fato é que, se você quer discutir ciência, o gosto não importa. Tem que tomar esse cuidado. Tá? Não, não importa. É porque tu não achas que as pessoas generalizam demais? Porque um fóssil teve um resquício de penas, uma indicação de penas, ou visivelmente teve penas. Todo mundo pinta penas em todos os dinossauros? Isso aí é uma coisa a se discutir também. Como que a paleontologia funciona para avaliar essa questão das penas? A pena ela é um elemento biológico, estrutural do corpo do animal, que é muito frágil, difícil de se preservar. Então, naturalmente, se imagina que nem todo dinossauro que tinha pena vai ter suas penas preservadas no fóssil. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, você vai acabar encontrando só alguns fósseis com penas, mas não quer dizer que só aqueles tinham penas. Como que você faz para descobrir que os outros fósseis que não têm penas eram de animais que tinham penas? Você faz o que a gente chama de filogenia, tá? Faz uma análise filogenética, que significa o seguinte: você vai colocando todas as espécies de dinossauros numa sequência evolutiva, qual dinossauro foi gerado por qual dinossauro. Se o primeiro tem pena e lá no fim o último tem pena, significa que provavelmente os dinossauros que estão aí no meio do caminho também teriam penas. Certo. Certo? Então você acaba colocando penas em dinossauros cujos fósseis não têm penas. É uma análise que faz sentido. Ela tem uma margem de segurança, inclusive. Por isso que os paleontólogos acabam acreditando nisso e falando, realmente faz sentido que esses dinossauros têm penas, né? Mas eu levanto aqui uma questão. Às vezes, se um ancestral tem penas e depois um descendente lá na frente, uma forma que a gente chama de mais derivada, também tem penas, não significa obrigatoriamente que aqueles que estão ali no meio, ou um ou outro que está ali no meio, tenha pena. Tá? Isso pode ser uma característica que se perde, fica guardada no código genético, mas não aparece, não se expõe naquele animal e depois volta a aparecer. A biologia descreve isso o tempo todo para animais vivos. Isso acontece. Então, quando eu estou falando de dinossauros terem penas ou não terem penas, eu percebo que tem muita gente que coloca como uma obrigatoriedade. Esses dinossauros que não foram preservados com penas, eles têm que ter pena porque os parentes deles têm pena. Não, você faz uma suposição, mas existe uma margem de incerteza. E aí acaba que se usa esse modelo filogenético como uma prova de que ele tinha pena. Calminha aí, um modelo de computador não é prova de que ele tinha pena. Um fóssil seria uma prova, né? O modelo é uma suposição que indica que provavelmente ele tinha. Mas isso não pode ser considerado uma prova definitiva. Até porque esses modelos estão sempre sendo revistos, né? Então tem que se tomar cuidado com isso. Você pega aquele modelo hoje e diz, por exemplo, para a imprensa que, olha, com certeza esse animal tinha pena por causa do modelo. Daqui a 10 anos, ou menos tempo, daqui a 5 anos, ou no mesmo ano, sai um modelo que mostra alguma diferença. Tá? E mesmo assim, é outro modelo. Eu acho que realmente eu só acredito como prova definitiva que um dinossauro tinha penas quando ele de fato é encontrado com alguma pena. Seja aquelas penas mais primitivas, né, ainda em forma de filamento, seja pena mais complexa. Então, é um assunto complexo e as simplificações que são feitas pela mídia, e aí eu culpo bastante a mídia por isso, né, acaba confundindo as pessoas. Porque quando eles simplificam, o leitor leigo, ele acredita naquilo e muitas vezes ele sai defendendo sem entender os detalhes da questão. Muito bem. Não é à toa que de apenas o Archaeopteryx, né, ter penas, hoje em dia tem gente botando penas nos Triceratops também. Pois Então acho é. que é um exagero muito grande. Tem que tomar cuidado. Eu não me incomodo com experimentações. Né? Tem paleoartistas que fazem experimentos, colocam penas e cores diferentes e retratam os animais de forma diferente, como uma forma de provocar, inclusive, essa reflexão. Isso é muito bom. Mas quando chega alguém mostrando uma reconstrução X e diz era desse jeito e não tem como ser contestado, aí eu falo, opa, peraí. Em ciência tudo é contestável, entendeu?
tudo, inclusive tudo muda. Muda muito Nada é rapidamente, estático. né? Exatamente. Então ciência também não é gosto, não é porque você não gosta de uma reconstrução que ela é falsa. Não é porque você gosta que ela é verdadeira. Bom, mas vamos ver os animais do filme, né? Nós estamos falando bastante coisa. E aí? Vamos Os lá, animais do vamos filme. discutir uma espécie de cada. Uma espécie de cada vez. Isso aí. O que você achou do nosso grande Mosasaurus, nosso réptil marinho? Cara, olha só, eu sempre fui contra animais aquáticos na franquia. Eu nunca tive um afeto, talvez não seja essa palavra, uma proximidade com esses tipos de animais. Eu sempre achei que eles fugiam da série. Pra mim, o negócio são somente os dinossauros, é correria. E olha, esse mosasauro ele me conquistou, assim, esse filme todo me conquistou e fez eu mudar a minha opinião em relação a ter esse tipo de animal na série. Ah, eu tava pensando. Ponto para o Colin. Ponto para o Colin, exatamente. Até porque ficou um animal visualmente bonito, né? A gente começa a olhar Sim. vídeos, começa a olhar fotos, tem cada coisa feia, monstrengos mesmo. E não, a mosasauro ali, ela ficou bonitona. E eu tava pensando em relação a ela, né, a mosasauro, eu sempre vou me referir a ela ou elas, já que a gente sabe que são todas fêmeas. Isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, porque geralmente se fala no masculino e não é. Então eu vou sempre me referir a meninas, sempre elas. Eu acho que em relação ao mosasauro tem um pessoal assim, um pouco, talvez um pouco cri-cri, mas talvez um pouco não, porque eles têm tem uma certa concordância em relação a eles, de que esse mosasauro ele é muito grande, né? Do que Exatamente. ele realmente seria em vida. Eu não sei se tu tens uma opinião de que animal você poderia substituir o mosasauro para colocar no lugar. Não, Não, eu não sei se o não. Cronosaurus é isso. Poderia ser Tem o um deles. Cronosaurus, tem um outro, Tilosaurus. Dinossauro. Tilosaurus é um muito grande. Assim, eu fico questionando se o Colin tinha outros animais grandes, né? E talvez com um aspecto visual até parecido. Por que cargas d'água eles começam a chamar de mosasauro? Pois é, acontece o seguinte, eles baseiam o exemplar deles do parque num Mosasaurus mesmo, na espécie. E eu acho que ficou muito bom, eu gostei bastante dele. Né? Essa questão do tamanho, realmente ele está extremamente exagerado. Eu acho que ele tinha em torno de 18 metros na vida real e no filme ele está em torno de 54 metros de comprimento. Mas Ele é muito grande. pra ação que ela desenvolve nas cenas, ela teria que ser grande, gigante mesmo, né? Olha o spoiler. Exatamente. É. Vamos fazer um alerta de spoiler. Então não ouça daqui em diante se você não quiser saber de spoilers. Porque assim, até mesmo antes do filme ser lançado, né, que a gente tinha já vazamento de roteiros, a gente já sabia, através de um desses spoilers de roteiro, que esse mosasauro seria a salvadora da pátria, né? Então, só sendo dessa forma mesmo que ela poderia derrotar a T-Rex no final, a Indominus, Exato. porque de outra forma não teria. Aquela cena final em que a Mosasaurus captura lá Indominus e leva para dentro da água, eu acho que aquilo ali sacramenta. O Colin botou a Mosasaurus desse tamanho porque precisava desempenhar esse papel. Eu acho que isso está muito claro. Talvez seja por esse motivo também que eles exploraram tanto nos trailers e spots a cena do mosasauro saindo da água, pegando o tubarão, né? Sim. Então sempre explorando muito o salto da mosasauro, né? Sim, exatamente. E eu achei muito bonito como isso foi feito. Eu não sei se tem o dedo do Phil Tippett, mas a forma como a Mosasaurus se comporta como uma baleia, dobrando o corpo. Nossa, isso ficou lindíssimo. Principalmente, ficou esse movimento ficou excelente na cena em que ela devora a Zara e aquela pterossauro, Sim. né? Que ela faz um movimento pro lado, assim, realmente, agora eu tô falando, pareceu uma baleia mesmo, ficou muito bonito. Ficou. Eu não esperava. Quando a gente viu tantas vezes aquela cena no trailer, né? Da Mosasaurus engolindo o pterossauro, mordendo o pterossauro. Eu imaginei que ela voltaria na vertical, como foi naquela primeira cena, né? Sim. Mas aí quando ela dobrou o corpo e foi pra lateral, eu achei aquilo realmente muito bonito. Muito bonito, ficou excelente. E foi também, assim, ó, foi uma satisfação, foi muito legal também, e bonito, ver ela de corpo inteiro quando a arquibancada desce. Aquilo ali eu achei muito maneiro. Ficou. Né? Ficou assim, foi uma ótima sacada também da equipe
do roteiro, principalmente. Foi na fase de pré-produção e de produção, eu acho. Já tinha vindo o spoiler de que a arquibancada descia, né? Sim, já tinha, E inclusive, até umas montagens que alguém fez na internet, né? Eu lembro disso até. foi. E nós esperávamos, por causa disso, que houvesse alguma cena em que ela romperia o vidro e atacaria o povo, né? Pô, Eu não sei se você se lembra disso, lembro, mas na isso não verdade, aconteceu. depois que eu saí do cinema agora na quarta-feira, eu tava pensando como nós criamos na nossa mente, né, na nossa cabeça, um filme tão diferente do que a gente assistiu, né? Verdade, verdade. Uma coisa interessante é que eles colocaram aqueles dentes palatais. Sim. Quem não sabe o que é, são dentes que ficam no céu da boca. O fóssil tem esses dentes e quando abre a boca, reparem que tem esses dentes no céu da boca, que ficou muito legal. Com relação aos erros, vamos falar assim, né, erros entre aspas, em termos de paleontologia, teria o tamanho. Ah, Existem trabalhos mais recentes que indicam que o Mosasaurus nadaria usando mais a propulsão do corpo e a nadadeira ficaria junto ao corpo durante esse movimento, que ela não nadaria com as nadadeiras estendidas, é uma coisa que acontece no filme, mas eu acho que isso é um detalhe menor, né? E tem um outro detalhe que eu acho que é menor ainda. Vieram me perguntar se de fato a Mosasaurus teria que ter a língua bifurcada, né? Nossa. Coisa difícil de se Mas dizer, estão falando né? isso por conta do dragão de Komodo, alguma coisa assim? Não, é porque o grupo dos mosassauros evoluiu de um tipo de réptil que teria língua bifurcada. Logo, né, a Mosasaurus também teria. Ó, não sei se tinha ou não tinha a tal da língua bifurcada. Se faz sentido em termos evolutivos, seria até interessante colocar a língua bifurcada, mas eu acho que isso é um detalhe. De novo, é a mesma questão das penas, né? Isso. Não é porque um ancestral tinha aquilo que depois os descendentes vão ter, Imagina né? ela nadando com as barbatanas rente ao corpo, é muito estranho. Na minha mente eu não consigo conceber isso 100%. Não sei se você se lembra daquele documentário Caminhando com Dinossauros da BBC. Lembro. Então, tinha um episódio que se passava no fundo do mar, mostrando esses répteis marinhos, você se lembra? Acho que eu só lembro que tinha elasmossauros juntos, não tinha? Era um réptil do grupo do Elasmosaurus, não era propriamente ele, agora eu não me lembro qual que era o gênero. Mas eu achei tão bonito a forma como eles fizeram, à medida que ele ia nadando, as nadadeiras iam servir como uma espécie de asa, da mesma forma que as aves usam as asas para voar e mudar de direção no ar, né? E ficaram movimentos graciosos e muito bonitos naquele documentário, né? E bom, eu não sei se realmente eles faziam isso, mas fica visualmente muito bonito, assim. Tomara que nos próximos filmes eles explorem um pouquinho mais esses animais, porque realmente foi uma sacada muito boa. Verdade, verdade. E eu achei que ficou interessante porque as pessoas não se interessam muito por répteis marinhos e o Colin soube usar na medida certa. Ele mostrou no filme, deixou a gente interessado no animal, mas ele não estendeu as cenas para que não ficasse monótono. Lembrando, né, aos ouvintes que esses animais não são considerados dinossauros, né? Não, Assim como os pterossauros também não são dinossauros. não, são répteis voadores. Isso mesmo. Exatamente. Outra coisa que me surpreende, até hoje vem gente perguntar se, poxa, como que conseguiram clonar um Mosasaurus se o mosquito não teria como picar ele Isso, essa é uma dentro do mar? dúvida muito grande de muita gente. Isso o próprio filme Próprio- explica Isso, eu ia isso. falar agora. O filme explica, né, na voz do Gray. Que teria alguma propriedade do ferro que combinado com moléculas orgânicas, não sei o que, blá blá blá. Isso inclusive é baseado em pesquisa científica real, né? Aquelas proteínas que foram recuperadas de tiranossauro tinha a ver com esse processo em que o ferro protege a moléculas orgânicas, né? Também agora me veio a lembrança, eu sei que tu tens esse livro, mas talvez muita gente aqui que nos ouve não conheça, o livro chamado Jurassic Park e o Mundo Perdido ou Como Fazer um Dinossauro. Eles dão uma ideia muito criativa de como poderia a gente conseguir DNA, sangue de dinossauros, não só através de mosquitos. Eu não sei se tu lembras, Henrique, Eu me lembro. que eles falam, eu achei muito, muito bacana, assim, que dinossauros nas lutas, né, pedaços de carne poderiam voar nas brigas,
E um desses pedaços poderiam grudar numa árvore, na seiva lá, e se transformar em âmbar, Exato. né? Então, talvez, levando essa ideia adiante, animais aquáticos que ficavam próximo da superfície, próximo da costa, poderia acontecer a mesma coisa, né? Poderia, e, inclusive o seguinte, o fato do animal ser marinho não quer dizer que ele não possa ser picado por um mosquito também, ué. Sim. Os répteis marinhos, eles têm que respirar, né? eles têm que subir a superfície para respirar. Alguns provavelmente iam na praia e depositar os seus ovos, como as tartarugas fazem hoje, né? Então, não é um impedimento total. Nesse livro que você mencionou, ele adota essa solução justamente porque ele acreditava que seria muito difícil que o sangue dentro do mosquito se preservasse a ponto de permitir clonagem, né? Até pelos processos digestivos do mosquito, etc. O volume de sangue seria muito pequeno. Aí ele parte para essa hipótese de um pedaço de carne dentro do ânus. Eu me lembro bem disso. Lembrando que, dando a dica, né, para os ouvintes, que esse é um livro feito para fãs mesmo, que ele explica a ciência dos dois primeiros filmes. É um livro de 1997. Eu acho que foi logo depois que saiu O Mundo Perdido. E a gente vai deixar no final do vídeo, do podcast, o link com o nome dos autores. Para quem quiser, pode pesquisar e conseguir o livro. É bem bacana, bem legal. Sim, na estante virtual, inclusive, se encontra a um preço muito bom. Exatamente. Ok. Já que a gente está falando de animais que não são dinossauros, vamos aproveitar e falar dos pterossauros? Então, pterossauros. Por que será que os pterossauros atacam aquelas pessoas com tanta ferocidade? Sim, eu tenho que dizer a mesma coisa que eu falei em relação ao mosasauro. Os pterossauros mudaram minha opinião nesse filme em relação a eles. Porque eu lembro que lá em 2000, quando surgiu o logotipo do Jurassic Park 3, que dá pra ver uns pterossauros ali no logo, né? E, cara, aquilo ali me desanimou profundamente. Pterossauros, pra mim, nunca na franquia, nunca. Já no primeiro livro, onde eles participam, também, que são Pterodáctilos, mesmo eles sendo os brasileiros, eu nunca curti eles, nunca gostei. Essa é uma das partes do primeiro livro que eu realmente, assim, eu ficava um pouco sacudo, sabe? Ainda bem que passa rápido então pra você. Mas nesse filme, cara, eu curti muito elas. Porque elas têm, assim, uma variedade de cores muito diferente do que a gente viu até então, né? Eu quero confirmar até contigo, porque muita gente estranha que as cristas, né, da cabeça delas são muito curtinhas, mas eu lembro de ter lido, se não me falha a memória, que alguém falou que isso eram características de animais fêmeas. Eu não sei se tu sabes alguma coisa em relação a isso. Os pterossauros, eles têm sim diferença. Dimorfismo, assim, sexual, né? Tem. Isso a gente chama de dimorfismo sexual. Eles têm diferença entre, no caso principalmente da crista, né? Em outros caracteres do corpo também, mas principalmente na crista. É fácil notar a diferença entre macho e fêmea. E também a medida do crescimento, né? Os filhotes têm cristas muito pequenas, geralmente, que vão crescendo em relação ao tamanho do crânio à medida que eles vão ficando mais velhos. Isso é um fato mesmo, isso tem registro disso em paleontologia. E me diz, tu gostasse deles? Gostei sim. Eu acho que algumas coisas me incomodaram naquelas cenas em que eles estavam atacando o público, mas mais com relação à construção do roteiro. Eu acho que talvez eles pudessem deixar aquela cena mais interessante. Eu acho que ficou uma cena muito caótica de... Como é que eu posso dizer? Será que não, eu acho que eu entendi o que tu queres dizer. Será que não é motivado pela rapidez com que as coisas acontecem, né? Pela rapidez dos movimentos dos animais? Que é uma coisa que me incomodou, assim, a velocidade deles, sabe? Isso eu acho bom, eu gostei. Fica difícil de ver. Eu acho que quando a gente tiver em casa uma cópia do filme para poder assistir com calma, a gente vai ver um monte de coisa que não dá pra ver, porque é muito pterossauro voando ao mesmo tempo, fazendo coisas diferentes, né? Fica confuso. Mas assim, eu acho que eles simplesmente fizeram uma cena com pterossauros criando caos. Eu acho que foi uma cena que não teve uma história por trás, não estava acontecendo alguma coisa pro enredo da história, entendeu? Então isso me incomodou um pouco. Tanto é, né? Agora tô falando isso. Em nenhum momento eles falaram os nomes dos animais, né? Isso eu achei uma coisa ruim, porque a gente tem pterossauro,
Eu não sei se os que têm crista são chamados de pterossauro mesmo, né? E também temos os dimorfodons, Não, é o Pteranodon e pteranodon Dimorphodon. e dimorfodon, certo? Sim. Então, assim, eu só fiquei sentindo que em nenhum momento eles se referiram diretamente aos animais. Eles simplesmente surgiram e começaram a fazer aquela bagunça toda. É, exatamente. E aí eu vou reclamar de outra coisa, que eu já vi até outras pessoas também reclamando. Faltou uma cena, por mais que fosse curta, mas faltou uma cena que mostrasse o aviário ainda como atração turística. Eu Isso. queria ter visto aquele aviário por dentro, ver como que os turistas se relacionavam com aqueles pterossauros, como que era toda a decoração interna do aviário. É porque O nome aviário não me incomoda, porque aviário é lugar de coisas que voam, sim. apesar de ser derivado de ave, mas eu acho que todo zoológico tem aviário É porque um pronto. pterossauriário seria estranho, né? Seria muito estranho, né? O aviário, inclusive, é o nome que consta no livro, né? Então não Isso me mesmo. incomoda de forma nenhuma. E eu senti falta disso também. O leigo, muitas vezes, isso aconteceu comigo. O sujeito vem dizer assim, poxa, aquele filhote de tiranossauro é complicado, né? Ele dá muito trabalho. Tá falando do Velociraptor. Entendeu? Ele acha que o Velociraptor é um filhote de tiranossauro. O leigo vê, ele não sabe, Não né? Que são diferencia, espécies né? diferentes. E eu acho que deve ter acontecido muito isso com as pessoas assistindo a cena dos pterossauros. Não entender que são espécies diferentes, que uma é maior que a outra, que talvez eles tivessem um tipo de comportamento ligeiramente diferente, né? A forma de se mover. Um tem cauda, o outro não tem, essas coisas, Uhum. né? Sobre comportamento, tô falando agora. Primeiro, deixa eu só fazer um comentário. Tu comentasse sobre o aviário agora eu achei ele bem legal, bem bonito. E realmente é uma Sim. pena que a gente não possa ver ele, ter tido a oportunidade de ter visto ele por dentro, como talvez muitas pessoas não viram, mas saiu nos Estados Unidos, não aqui no Brasil, um daqueles copos de refrigerante, né? Onde a gente tem uma imagem do pessoal, do público vendo os pterossauros lá dentro do aviário. E Ah, ficou muito bacana, ficou muito legal. E é uma pena que isso não foi para as telas. é uma pena. Uma coisa que eu achei assim, uma ótima sacada, foi excelente. Visualmente foi uma das melhores coisas assim que eu realmente não esperava que aquilo acontecesse em relação aos pterossauros, foi ver eles mergulhando, né? Ah, Como a gente aquilo ficou sabe que eles são sensacional. animais que se alimentavam, né, de peixes, de animais marinhos também, ah, de pequeno porte, provavelmente, né? Ver eles mergulhando é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Eu não sei se foi uma surpresa pra ti ou qual foi a tua expectativa, teu sentimento em relação a isso. Não, eu me surpreendi também. Fiquei. é, Foi uma surpresa muito agradável, muito, porque aquela cena toda em que a Zara é levada, ah, eu já sabia que ela ia cair na piscina, porque tinha uma imagem disso no spot. Depois eu já sabia que ela estaria dentro do Mosasaurus, porque tinha a imagem do braço dela. Pra mim era aquilo. E aquela cena se revelou ser muito mais interessante na versão completa, né? Ela cai do pterossauro, outro pterossauro pega, de repente ela cai na água, os pterossauros tentam tirar ela da água mergulhando. Aquilo ali foi muito, muito inteligente, interessante. Do ponto de vista paleontológico, eu acho que não se sustenta. Se eu não me engano, alguns entendidos do assunto já se manifestaram dizendo que o pterossauro provavelmente não teria estrutura Força. corporal para mergulhar daquele jeito, mas que ficou extremamente bonito e coerente, né? A partir desse ponto de vista de que eles pescavam, ficou muito interessante, ficou muito bom. Eu vi muitas críticas do pessoal falando em relação a que eles não poderiam, fizeram até pesquisas e tal, levantar pessoas, né? Isso é fato. Por conta da estrutura Eles, deles. Quanto mais ainda um filhote de Triceratops, como a gente vê em uma das cenas. mas ele não consegue levantar o filhote, né? Não, ele levanta um pedaço, até um tanto, aí depois ele deixa o filhote cair. Pois é. Então, é aquela mesma história do tiranossauro correndo atrás do Jeep. Mas o tiranossauro não conseguia alcançar o Jeep. De fato, ele não alcançou o Jeep, deixou ele para trás, né? Ele deu aquele impulso e depois soltou, né? Depois ele parou. Pois é, mas esse fato dos pterossauros não conseguirem levantar as pessoas, isso aí é real mesmo. Não tem como. Eles não tinham patas apropriadas, não tinham músculos ao longo do corpo inteiro, tanto nas patas posteriores quanto nas asas, para levantar alguém, levantar um objeto pesado. Né? Mas as pessoas têm essa mania e de alguma forma isso remete ao livro. Né? Aí vem aquela primeira pergunta que eu fiz para você.
por que os pterossauros estavam atacando as pessoas. É só porque é legal? O Crichton dá essa razão no primeiro livro, que eles eram extremamente territorialistas, Isso. né, e agressivos. Né? Então isso remete ao livro, diretamente. Falando agora, para eu, pelo menos, encerrar minha parte em relação aos pterossauros, eu gostaria de avisar para quem for ver o filme novamente, e eu sei que já tem muita gente assistindo o Piratão na internet mesmo. Falar em Piratão, esses dias eu estava passeando no shopping, estava chegando no shopping, eu estava na calçada, e tinha um ambulante vendendo DVD do Jurassic World, acredita? Eu acredito. No meio da rua. Eu dei muita risada. É, Mas eu queria falar que o diretor, o Colin Trevorrow, ele, em uma das reportagens dele, ele disse pra gente prestar muita atenção nos fundos de plano das cenas dos pterossauros e dos dimorfodontes, porque eles fazem coisas muito legais, coisas muito bacanas, assim. A gente vê um dimorfodon no ombro de um cara, a gente vê um pterossauro derrubando um monte de pessoas dando um strike. Então é pra gente ficar bem ligado com as cenas de fundo dessa tomada inteira. Eu vi quase nada disso, porque eu acho essa cena muito confusa. No final das contas, eu vou assistir em casa com calma para conseguir entender toda essa gama de coisas que tem para ser vista. Chegue logo o DVD e o Blu-ray, né? Exatamente. Principalmente muitos extras, cenas excluídas, esse tipo de coisa. Muito bem. Ô Henrique, o que tu achou dos anquilossauros? Já que eles retornam nesse novo filme. Eu acho que o uso dos anquilossauros é algo que era esperado por uma série de fãs. Na época em que o Jurassic Park 3 saiu no cinema, eu ouvi várias reclamações de que o Ankylosaurus aparecia muito rapidamente numa cena, que poderia ter sido usado mais, etc, etc. Fizeram a vontade dos fãs e realmente fizeram uma cena muito boa com os Ankylosaurus, né? E só por isso já é muito bom. Eles estão relativamente diferentes do que seria um Anquilossauro real, tá? Aquela carapaça que ele tem nas costas, né? Aquilo ali estaria mais para nódulos na vida real do que para aquela quantidade de espinhos que ele tinha. Então tiveram uma liberdade artística muito grande. Talvez, se a gente for analisar do ponto de vista paleontológico, esse foi o dinossauro mais diferente, ou um dos mais diferentes. Será que ele não está muito mais parecido com o Euplocéfalos do que com o Anquilossauros, não é verdade? Ele se parece mais com o Euplocéfalos, sim, do que com o Anquilosaurus. Ele se parece muito. Eu até fiz uma pesquisa para ver qual seria o que se casa mais com ele. Tem um gênero que se chama Peloroplites. Peloroplites. É muito parecido com o Anquilosaurus do filme, mas tem uma diferença fundamental. Esse Peloroplites, ele não tem aquela clava na ponta da cauda. Sim. Né? Mas tirando isso, se você adicionar a clava no Peloroplites, fica idêntico ao Anquilosaurus do filme. Uma dúvida que eu tenho em relação aos anquilossauros, eu não sei se eles eram assim não, mas eles realmente eram grandes daquele jeito? Eu achei eles tão altos. Agora você me pegou, porque no filme eu acabei não reparando na escala deles. Mas eu acho que era por aí mesmo, os maiores eram bem grandes. E eu sempre achei que eles seriam animais menores, não sei, a família toda deles assim. Eu nunca achei que eles fossem de grande porte mesmo. Mas eles são bem grandinhos sim, André. Eles não são tão pequenos não. Tá, eu não sei se a escala do filme está apropriada, mas de qualquer forma não eram dinossauros pequenos. E foi uma coisa que eu gostei, foi bom ver eles lutando, né? Eles envolvidos em uma briga, em uma disputa, porque a gente sempre espera que isso aconteça, principalmente nesses Sim. animais que a gente sabe que tem uma característica de defesa tão evidente. E a gente quer ver essa defesa sendo usada. Exato, Isso não aconteceu no Jurassic Park 3. Falar em Jurassic Park 3, só gostaria de dizer que, para quem não sabe, e foi uma pena que isso não aconteceu, tem uma cena extra que mostra 2 ou 3 anquilossauros saindo de dentro de um rio, e é uma pena que eles não entraram no filme. Na edição final. Edição final. Mas de qualquer forma, eu acho que isso não seria suficiente para agradar o pessoal que queria ver o Anquilosaurus. Não, porque quer ver eles queriam de fato uma cena dele. E eu prefiro até, em relação, falando de anquilossauros, o Jurassic Park 3, a cor deles, do Jurassic 3, pra mim tá mais crível, tá mais legal, porque esses do Jurassic World, eles estão verde clarinho, assim, né? Esteticamente, eu gosto mais do Jurassic Park 3. Na verdade, eu gostei das duas.
Jurassic Park 3 tem características que valem a pena. Interessante, alguém preferir alguma coisa do Jurassic Park 3, isso não é comum. Olha, isso vai render bastante. A gente podia fazer um podcast só disso, coisas boas do Jurassic Park 3. Olha que legal. Vai ser difícil, mas vai ser interessante. Você falou da luta da Indominus com as anquilossauras. Eu percebi uma referência ali, não sei se você notou, ao primeiro filme. E nós vamos fazer também um podcast só de referências, já adiantando aqui pro pessoal. Então, mas eu já vou adiantar porque estamos falando de anquilossauros. Quando o Tiranossauro vira o Explorer, pra mim, desde a primeira vez que eu vi aquela cena, eu entendi aquilo ali como o Tiranossauro virando um anquilossauro. A forma como ele bate de lado e ataca o ventre do carro. Ele dá uma mordida no que seria a barriga e depois morde o pneu como se fosse a cabeça. Você tinha percebido isso? Não, porque eu prestei bastante atenção nessa cena na última vez, agora que eu assisti. Eu lembro que o anquilossauro dá uma paulada na Indominus. Que era pra ela ficar banguela, aí ela né? chega de lado. Perde metade do crânio. Aí a Indominus arranha ela, né, na perna traseira. Ali é onde ela se desequilibra, que a Indominus chega e vira ela. Sim. E depois já dá uma bocada na cabeça da anquilossauro. Isso. É muito parecido. Desde a primeira vez que eu vi Jurassic Park, eu entendi aquela cena do Tiranossauro como se fosse o Tiranossauro caçando o carro, como se o carro fosse um bicho. E um anquilossauro, porque ele virou de cabeça para baixo e atacou no ventre, que seria uma parte mais frágil, né? Eu nunca associei isso, mas é uma boa observação. Perceba, próxima vez que você assistir o primeiro filme, observe a cena com essa visão. Você vai ver como é interessante. E eu percebi que a Indominus faz o mesmo movimento. Quando ela morde a cabeça do anquilossauro, é como se fosse o tiranossauro mordendo a cabeça mordendo o pneu do carro. Muito curioso. Eu quero, falando agora, ainda continuando sobre os anquilossauros, só quero levantar uma questão. A gente sabe que eles estavam na área restrita, né? Sim. Eu fiquei pensando, isso é uma coisa... Será que era área restrita ou era só fora do cercado? A impressão que eu tenho é que os meninos passaram o portão. Não, é na área restrita. Porque os meninos passaram o portão, entraram na área restrita e chegaram no centro de visitantes. E deram de cara com os anquilossauros. E depois o centro de visitantes mais na frente. Isso. Eu fiquei pensando se essa área restrita, esses animais que estavam ali, se eles não seriam... Isso eu até escrevi na minha opinião que eu postei lá no grupo. Lá no grupo do Jurassic Park 4.4. Se a área restrita não serviria como a Sorna serviu no livro. A Ilha Sorna, que seria um pequeno pedaço de terra, nesse caso da área restrita, onde os animais eram testados antes de serem levados para o parque. Isso justifica o cercado da Indominus estar lá, né? Isso. Só que... Mas você acha que tem carnívoros lá, soltos? A gente não tem como saber, né? Porque eu mais pra frente, quando os meninos estão lá no centro de visitantes, que eles vão lá na rua e topam com aquele capacete, alguém matou, algum bicho, algum animal matou uma pessoa ali, certo? Certo. A gente aparentemente subentende que seria a Indominus. Mas certo. Eu, para me satisfazer, eu creio que seja um Dilophosauro. Prefiro pensar assim. Eu acho que essa área restrita foi meio que uma decepção. Foi, super. No filme, porque primeiro, eu achei que fosse de fato um lugar proibido, e não era. As pessoas circulavam lá dentro. O que aquele funcionário estava fazendo com um carrinho de golfe na área restrita? Ou seja, não é um lugar perigoso. Outra coisa, tem certas instalações do parque que são lá, como por exemplo o cercado da Indominus. Então tem circulação de gente por lá. Eu acho que o cercado dos Velociraptors, onde o Owen faz o treinamento, também é na área restrita, né? É isso? Eu acho que não. Você acha que não? Acho que eu não. Não sei. Agora, sem ter o mapa aqui na frente, eu posso estar falando muita bobeira. Mas vou levantar a questão também para nós aqui, para a gente pesquisar um pouco melhor e até para o público. Será que o cercado da Indominus realmente ficava dentro da área restrita? Porque, se a gente pensar pela lógica, ela arrombou o portão do cercado e entrou na área restrita. Porque os meninos entram, dão de cara com os anquilossauros e ela tá justamente atrás da girosfera. Ela tá no mesmo ambiente. Eu li alguma coisa sobre as anquilossauras, e inclusive tem essa cena no filme. As anquilossauras que quebraram aquele portão.
e saíram para a área restrita. Se você lembrar das cenas na sala de controle, que mostra a posição do localizador da Indominus Rex andando no mapa, ela está indo de noroeste para sudeste. Ela está saindo, ela está na área restrita, se deslocando para o centro da ilha. Então o cercado dela de fato está na área restrita. Então é mais fácil os anquilosauros terem entrado do que... Eu acho que era essa a intenção da coisa, apesar de que a gente fica na dúvida. É uma pena que o filme não esclareça isso, né? É uma pena que esse filme levantou também tantas questões, né? E não respondeu quem foi que matou o pessoal do SS Venture. Isso ninguém nunca vai responder. É isso aí. Eu não tenho mais nada pra falar de anquilossauro. E você tem alguma coisa pra falar de Parasaurolophus? Tenho. O quê? Primeiro que foi muito bom revê-los, mas eu acho que eles não são tão bonitos quanto o do primeiro filme. Assim, eu só senti falta de a gente ver um grupo desses aí não só os Parasaurolophus, mas os Triceratops, os Stegossauros, assim, eles em bando realmente. Porque naquela cena onde eles aparecem, lá no campo, lá no vale, eles estão tão esparsos, né, tão separados, todas as espécies. Eu achei... Parece que o Jack Horner não fez a consultoria e botou eles andando em bando. Né? Não apitou ali, né? Que era uma coisa muito forte no primeiro filme, você tinha os bandos andando. Isso, é. Até no terceiro filme também, naquela cena em que eles passam de avião, você tem os bandos se deslocando. Pelo menos eles usaram o som, né? O rugido deles é o mesmo do Mundo Perdido. Sim, ficou muito bonito. Isso ficou muito bonito. E o pessoal prestar atenção que logo na cena que os meninos estão na girosfera atravessando o portão arrombado, se você olhar para trás, você vai ver dois Parasaurolophus brigando. Que eles começam a rugir bastante lá, né? E eles estão brigando, estão disputando. Interessante. Eu senti falta mesmo dos bandos. Eu acho que o Parasaurolophus é um dinossauro muito bonito. É um dinossauro que tem bastante fã. Tem muita gente que gosta do Parasaurolophus. E ele deveria aparecer mesmo em bando, uma cena que mostrasse eles direitinho. Naquele podcast que nós fizemos, há 2 podcasts atrás, em que a gente falava das expectativas, né? Sobre o filme, ali um pouquinho antes da estreia, eu já tinha falado que eu gostaria de que aquela cena com os herbívoros fosse uma cena longa e que a gente pudesse desfrutar de tudo que ela tem de bonito para mostrar. Né? Mas não foi um filme extremamente corrido, não teve tempo de mostrar nada com calma. Uma pena que aquelas cenas ali a gente viu totalmente nos spots e nos trailers. Foi. Não teve nenhuma novidade ali pra gente. Não teve. Eu gostei muito das cores dos Parasaurolophus nesse filme. Eu acho que tá bastante realista. Eu olho para ele e acredito que é um Parasaurolophus de verdade. No primeiro filme eles são azuis, né? Ou eles têm algo de azul na coloração. As pessoas gostam muito disso. Mas eu sou meio reticente com azul. Mas no primeiro filme eles estão tão longe, a gente não consegue ver tantos detalhes. Passa batido, né? O que a gente vê no primeiro filme é o Parasaurolophus desenhado no mural. Essa é a nossa referência. Sim. Visual para ele no primeiro filme, né? E é engraçado você falar assim, eu gostei mais da aparência deles no primeiro filme. No primeiro filme a gente viu tão mal e mesmo assim agradou mais do que nesse. Eu acho que seja uma questão de distância. Como a gente não consegue ver tantos detalhes, mas a gente vê uma forma geral, eu acho que isso o nosso cérebro entende, né, como mais realista. Sim. E aquela cena tá muito realista. Tá mesmo. Do lago. Não é à toa que é a minha favorita, assim, do filme. É difícil achar uma cena a melhor de todas, mas a cena do lago, pra mim, sempre vai ficar na história. Ela é muito boa. Tem um erro importante em termos de paleontologia, é que quando aparece em uma cena o holograma do Parasaurolophus, ele está mastigando de uma forma completamente incorreta, né, para o que a gente imagina para um dinossauro herbívoro daquele. Tá? Ele fica girando a mandíbula como se ele fosse uma vaca, ruminando. Eu ia falar agora, ele está literalmente ruminando. Primeiro porque ele não tem nada na boca dele, não mostra nenhum vegetal ali, né? Uhum. Então subentende que está dentro da boca mesmo e ele fica fazendo aquele movimento direto. Com a bochechinha cheia. Bochechinha cheia, parece um ruminante. Isso é muito fácil de ver num fóssil. Você vê as marcas de desgaste dos dentes, você sabe em qual direção ele movia a mandíbula. Parasaurolophus não fazia aqui. Eu estava falando sobre o azul. O azul é uma cor
que está sendo muito usada na paleoarte atual eu estou falando 2015, né? Quase tudo que eu pego de paleoarte de dinossauro é azul, ou tem bastante azul. Acho que é uma questão até de moda, porque paleoarte é um pouco de arte, né? Então esse tipo de coisa acaba influenciando. Só que eu sou um pouco reticente com o azul porque provavelmente é a cor mais rara na natureza, no mundo animal. É difícil, até no mundo vegetal também, mas é difícil você ver animais azuis na natureza. Verdade. É porque é um pigmento de pele difícil de sintetizar. Não é comum mesmo. Então, répteis e aves são os que mais têm azul. Artrópodes também. Mamífero azul é uma coisa absurda, né? Não tem. Mas répteis e aves, eles acabam sintetizando mais. Tem arara azul, tem vários répteis que têm faixas e manchas azuis no corpo. Mas mesmo aqueles que são azuis, tirando raríssimas exceções, eles têm pouco azul. Né? Então, quando eu vejo toda essa paleoarte com excesso de azul, o que eu considero, né, excesso de azul, e também acaba entrando no filme esse excesso de azul, isso para mim tira um pouco do realismo, né? Porque eu não vejo isso na natureza. Eu acho que azul era a cor favorita do Henry Wu, sabia? Porque lá nas cenas finais, quando eles estão no laboratório, que mostra aquela cobra com duas cabeças, o camaleão, tem um lagarto que parece ter penas. Não sei se tu conseguisse perceber. Sim, eu vi. E ele tem coloração azul também. Interessante. Deve ser ele mesmo. Eu acho que ele pega aquele Pantone do Corel ou do Photoshop e marca assim, pá, eu quero essa cor. Aí o computador já entende isso como um código genético e joga lá no embrião. Eu acho que até o próximo tema agora, que seria o Gallimimus, também tem um tom um pouquinho azulado nas costas, né? Consegui se perceber? Pois é. Você gostou desses galimimos? Cara, eu acho que deu de Gallimimo. Eu acho que eles não precisavam ter aparecido. Eles apareceram em 3 filmes. Eu acho que já é mais do que suficiente. Eles não são um animal que transpiram assim importância ou tu querer saber mais sobre eles. Eu acho que se tu bobear, a maioria das pessoas que tu conversar não vai saber dizer se ele é um animal carnívoro ou herbívoro, É verdade. né? E sem contar que nesse caso do Jurassic World, pra mim foram os piores efeitos especiais. O pior CGI estão nos animais correndo ali, quando dá aquele close nas patas deles. Eu achei aquilo, não achei muito realista. Olha, eu vou te falar, viu? Eu detestei o CGI desses galimimos também. Realmente eu não gostei. Cara, sem contar que, assim, ó, a anatomia deles também mudou, né? Em relação Tá ao estranho. primeiro filme, em relação ao segundo, porque eles estão com aqueles ombros muito esquisitos, estão muito. O ombro dele tá fora do lugar, né? A maior parte das pessoas nem percebe, né? Eu acho que tem que ver uma imagem estática, até porque ele se move muito rápido, né? Eles Tem que ver ficaram uma. muito parecidos com cangurus misturado com dinossauro. Foi. O formato sinuoso do pescoço também me incomodou. Parecia que ele estava muito contraído. Sim. Não era uma postura natural. O movimento geral do corpo não me agradou. A cor tá diferente do primeiro filme. Não gostei dos galimimos também. Não gostei. Eu gosto do dinossauro. Eu acho que eles podiam fazer alguma coisa além de correr, pelo amor de Deus. Ele só corre pra lá, corre pra cá, parece que o bicho dorme correndo. Eles podiam fazer alguma outra coisa. E eu não gostei, realmente. Eu prefiro muito mais aquela cena do primeiro filme do que o que a gente viu nesse filme. Eu acho que a cena do primeiro filme ela tá muito mais realista até. Mas uma coisa que foi legal, assim, foi digna de nota, pelo menos em relação aos galimimos, são os filhotes, né? Lá no Pet Zoo, a gente Sim, consegue ver umas crianças correndo que nem doidas atrás de uns galimimos lá. sim, aquilo ficou legal. Aquilo ficou bacana, né? Coitados, alguns sofreram. Foi. Criança é terrível, né? E sem contar também que essa cena que foi também bem explorada nos trailers, é uma cópia assim escrachada da cena do Jurassic Park, né? É um grande easter egg, assim, uma grande referência. Uma questão de paleontologia com os galimimos é porque existe a possibilidade de que eles tivessem penas, né?
Com relação ao gênero Gallimimus, não foi encontrado um fóssil sequer com penas. Por enquanto não tem registro. Tá? Tem um gênero semelhante que é o Ornithomimus, e já foi encontrado 3 indivíduos de Ornithomimus com penas. Eles teriam penas no dorso, nas pernas e alguns filamentos no braço. Não penas, mas filamentos. Sim. Tá? Aí fica aquela dúvida. Será que dá para extrapolar para todo mundo? São gêneros diferentes. Não necessariamente o Gallimimus teria que ter penas. Poxa. Ele ficaria muito estranho. Ele realmente ficaria parecido com um avestruz. Ele já é um animal estranho, né? Bom, depois de Gallimimus, Triceratops. Como é que estão os Triceratops do filme? Essa sempre foi desde criança, a minha espécie favorita. Ai, que bonitinho! A minha e do Alan Grant. Só que eu achei ainda nesse filme eles pouco aproveitados. A gente sempre, no Mundo Perdido, aquele Triceratops lá teve uma cena de aventura mesmo, assim, né? Participou de ação, mas nesse foi mais para embelezar o filme, foi mais para dar uma cena bonita, para ver os animais de forma pacífica. Então, eu confesso também que eu fiquei descontente em relação ao estouro da boiada, onde aparecem todos os animais correndo ali. Uhum. Porque eu imaginava que seria uma perseguição, seria uma cena de ação. O Indominus atrás. Mas não foi isso, né? Foi os meninos lá acelerando a girosfera e aquilo gerou um estouro da boiada. Então eu acho que eles foram mal aproveitados. Uhum. Mas tem uma coisa, antes que o tempo fugir da memória, foi legal a gente ver os filhotes, né? Porque no primeiro filme teve uma cena excluída, onde tinha Alex montando num filhote de Triceratops, que é uma parte assim super retirada do primeiro livro, ela montando no Triceratops que ela chamou de Ralph. E a gente pôde ver o aspecto visual desse animal, que é o mesmo do primeiro filme, agora no Jurassic World. Achei isso bacana. Sim, isso aí é uma referência ao primeiro filme, mesmo não tendo a cena. É uma referência também ao livro, né? E ficou muito legal. Ficou muito legal, apesar de ser meio estranho ver as crianças torturando os animais, mas a cena ficou boa. Até pra constar, aquele menino que aparece sorrindo bastante em cima do Triceratops, filhote, é filho do diretor Colin Trevorrow. E o menino que aparece esmagando o filhote de apatossauro é filho da Bryce Dallas Howard, a nossa Claire. Me falaram que o nome dela é Dallas porque ela é de Dallas e ela botou o nome da cidade no nome artístico dela. Ela é filha do diretor Ron Howard, então Howard tem seu último nome. Bryce Dallas Howard. Bom, Triceratops. Olha, eu gostei bastante deles, porque aconteceu pela primeira vez no quarto filme. Olha como eu esperei. Eu sempre quis ver cenas, eu já disse isso nos podcasts, eu sempre quis ver cenas em que mostrasse o Triceratops em pé, porque a gente tinha aquela cena muito bonita dele doente, né? Mas eu queria ver ele em pé, num movimento natural, caminhando, porque ele é um dinossauro muito bonito. E eu vi isso no filme, vi ele deitado, vi ele levantando na grama, ele caminhando de vários ângulos, num movimento natural, tranquilo. Isso foi muito bom, isso me agradou demais e cumpriu uma expectativa que eu tinha com o filme. Eu gostei das cores do animal, gostei bastante das cores dele, me soa bastante realista. Talvez eu tiraria o azul ali do escudo dele, de novo o azul. Mas como o azul é discreto, tá no escudo, que é o que a gente chama de display, né, do animal, é uma coisa que ele mostra, inclusive para afugentar provavelmente carnívoros, né? Sim. Quem já andou no pasto, no meio de vacas e deu de frente com um guzerá, sabe o que eu tô falando? Ele tem um chifre gigante. Eu sempre quando eu olhava para essa raça de gado, eu lembrava do Triceratops, porque ele tem chifres muito grandes. E quando você chega perto dele, a única coisa que ele faz é mexer um pouquinho a cabeça para o lado. Para mostrar. Sim. Ele balança a cabeça assim para os lados, mas bem pouquinho. Só que o chifre é comprido, então lá na ponta o chifre vai e volta, né? Sim. Nossa, aquilo ali dá um medo, dá um pânico, é uma coisa instintiva no ser humano. Só de assistir aquilo. Então você já... Opa, não é pra mim, vou sair de perto, é perigoso. Eu sei, então, eu sei o que tu quer dizer, porque eu já fugi de 2 vacas.
Tive que subir em minha árvore, inclusive. Então, pois é. Mas deixa eu só te Ah, interromper, porque tá não. falando em chifres. É... primeiro, é uma pena que em pleno 2015 a gente não tenha um Triceratops ou qualquer outro animal tão realista quanto o Triceratops do primeiro filme, Jurassic Park. Eu não acho que eles sejam tão parecidos quanto aquele do, em termos de visual. Eles não lembram tanto o primeiro Triceratops, mas eu acho que também teve uma questão de pesquisa paleontológica, porque os chifres, a posição, o formato deles estão bem diferentes, porque eu li que eles eram bem curvados e eram para frente, meio para baixo, assim. Ok, eles estão, mas eles não estão iguais aos do primeiro filme. Mas é também porque eu lembro que eu li uma matéria falando que a posição dos chifres eram bem mais curvadas do que eles imaginavam antigamente e bem mais para frente. E eu meio que percebi isso nesse filme. Posso estar falando muita bobeira, mas eu acho que houve uma consultoria do Jack Horner aí, nesse ponto, pelo Ah, menos. faz todo sentido, porque ele trabalhou com esse gênero, inclusive naquela sinonímia de Torossauros e Triceratops, Sim, dizendo que eram a mesma mesma espécie, o espécie. mesmo gênero, né? Então ele trabalhou, ele tem moral pra falar sobre essas coisas. Ele tem moral pra falar sobre esse caractere. Eu não gostei da cena do galope lá do estouro. Eu acho que o estouro não teve causa. Eles aceleraram um pouquinho só a girosfera. De repente todos os dinossauros saíram correndo. Não achei que teve motivo para eles saírem correndo. Primeiro, né? Uhum. Me incomodou isso. A segunda coisa do estouro é que por mais que fique visualmente bonito, e eu sei que essa era a intenção, eu não consegui enxergar animais daquele tamanho correndo daquele jeito, né? Tem três formas de animais quadrúpedes caminharem, em linhas gerais. Ou ele caminha de fato andando, que ele tira uma pata de cada vez do solo. A segunda forma é o trote, que ele tira duas patas de cada vez do solo, as duas direitas e as duas esquerdas. Duas direitas e duas esquerdas. E por último, que é a forma mais veloz de um animal quadrúpede caminhar, que é o galope, que ele salta no ar com as quatro patas e cai no solo, salta no ar e vai saltando. Eu não consigo enxergar animais tão grandes e pesados galopando daquele jeito. Eu fico imaginando o estresse que seria nas articulações dele, no joelho, no tornozelo, no punho, né, no caso da pata dianteira. Porque se tu pensar, aquela forma que foi mostrada ali, eles correndo, não somente os Triceratops, mas os Stegossauros da mesma forma, eu como leigo, né, só consigo associar eles com elefantes correndo. E Sim, mesmo assim são muito diferentes, né? O jeito do elefante correr, dar aquele impulso, é muito diferente do que a gente viu no. Eles movem as patas de tal forma que parecem cachorros correndo. sim, eles saltam, eles galopam de verdade. Esse é o ponto. Ele faz como um cavalo, como um leão, como um cachorro. Ele salta no ar, né? E outra coisa, a anatomia, principalmente da coluna vertebral de um dinossauro, é diferente de um mamífero. Um mamífero que seria um leão, né, um cachorro. Eles têm uma forma diferente de articular um pouco a coluna, então eu acho que eles nem poderiam galopar daquela forma. Eu consigo visualizar eles trotando, né, trotando, duas pernas de cada vez. É só isso, mas galopando não. E só um toque de paleontologia aqui, né? A cena realmente ficou bonita. Ficou. Apesar de ter Isso a gente sido não pode negar, estranha, realmente ficou. ficou. Apesar de ser estranho, eles saírem correndo sem motivo algum. Eu acho que esse é o problema da cena. Seria muito legal uma perseguição. Exato. André, Stegossauros. O que você achou? Stegossauros. Foi bom revê-los. No mesmo caso dos Triceratops, eu, pelo menos, visualmente, eu não vejo problema deles correndo. Mas como o Henrique acabou de explicar em relação aos Triceratops, tem toda essa questão anatômica e de forma de caminhar, de forma de trotar. Então, ficou uma cena muito bonita até, aquela cena do estouro e ver aqueles animais urrando, correndo, eu achei assim bem dinâmico, bem legal. Eu acho que o assunto que mais pega em relação aos estegossauros é aquela maldita cauda daquele animal arrastando, né? E a gente sabe que tem um dos animais tem essa característica mais evidente do que outros, porque, por exemplo, na cena do rio, a gente vê animais com formato de cauda corretos, né? Mas o Henrique consegue falar melhor sobre isso. Pois é. Primeiro, antes
do filme ser lançado, já começou um mimimi na internet que a cauda do estegossauro estava errada. Aí eu fui ver, falei, opa, peraí, deixa eu reparar nesse detalhe. Eu fui ver, nós tínhamos pouquíssimas cenas de spot e de trailer que mostravam os tegossauros muito rápido. De fato, a cauda dele estava um pouco baixa, próxima do solo, não arrastando, mas próxima do solo. Eu falei, não dá, né? Eu não vi o filme ainda. Talvez é só um momento em que ele abaixa a cauda ali um pouquinho. Não vou criticar. Bom, eu fui lá ver o filme e de fato aquela é a posição da cauda dele, né? Ele realmente está com a cauda para baixo. Mas assim, eu acho que isso é um detalhe tão pequeno. Certo? Tá? Não tá certo. Né? Mas também não desmerece o filme todo por conta disso, né? Não, é um detalhe pequeno. Tem gente caindo de pau em cima do filme por conta disso, por conta das malditas penas. Então, são detalhes que a gente tem que deixar passar para a história continuar. Exatamente. E principalmente no caso dos stegossauros, que é um animal que mal aparece, que não tem relevância alguma para a história, vai ficar criando caso por causa da cauda, que está um pouquinho para baixo, sendo que o filme mal mostra ele. Exatamente. Então, assim, eu defendo o filme nesse sentido, mas eu sei que realmente, se fosse seguir a anatomia atual, a cauda teria que estar, né, mais na horizontal, né? Mas pra mim a melhor cena com estegos ainda é do Mundo Perdido, justamente na cena onde eles aparecem, porque os efeitos estão excelentes ali, o contraste com a luz do sol, ficou muito bonita aquela cena. Ficou muito bonita. E eles são bem diferentes. São né? bem diferentes. A coloração toda é diferente. Eu, pessoalmente, eu gosto mais dos stegossauros desse quarto filme, para ser honesto. Apesar dessa questão da cauda. Mas, por exemplo, pegando a questão de coloração, comportamento, tamanho, os stegossauros do Mundo Perdido são gigantescos, são muito grandes. Acho que tem o dobro da altura do stegossauros real. Né? E uma coisa que me incomodava um pouco nos stegossauros do Mundo Perdido é que aquelas placas nas costas tinham um tom acinzentado que parecia que era de pedra. Parecia rocha aquilo ali. Não sei se te dá essa sensação. Ele tem aquelas ranhuras assim que davam um aspecto de... parecia um fóssil. Pois é, parecia um fóssil, parecia uma rocha e, sei lá, aquilo para mim não tinha aspecto de coisa orgânica. E de fato é uma placa orgânica, né? Nesse filme a gente já tem essa impressão, né? Eu não vejo necessidade que os stegossauros do quarto filme sejam mais coloridos do que eles já são. Eu acho que eles já estão suficientemente coloridos. Eu acho que existe uma moda de excesso de cores a partir dos anos 80 na paleontologia e paleoarte. Mas, assim, opinião pessoal. Isso é uma questão só de opinião mesmo. Não vou dizer que é errado fazer ele mais colorido. Eu acho que tá bom. Inclusive na cena dos stegossauros na beira do rio, dá pra ver que as placas dele estão bem alaranjadas. É uma cor chamativa. Né, já é suficientemente colorido. Tu não acha que é colorido demais para animais que são fêmeas? Mas aí vem o fato. Será que ele usava essas placas só para questão reprodutiva? Certo. Será que eles não usavam para marcar território, para chamar atenção, do ponto de vista de territorialidade? Será que eles não usavam como regulação de temperatura? Entendeu? Sim. Esse tipo de coisa. Então talvez a placa seja colorida porque tem uma irrigação sanguínea, e de fato as pesquisas mostram que tinha bastante irrigação sanguínea. Talvez o motivo não fosse só reprodutivo. Né? E outra coisa, que eu vou até falar agora, que eu nem tinha pensado nisso, mas você falou e me deu essa ideia. Eu morei em fazenda durante muito tempo e até os 25 anos eu cuidava de gado, né? Entre outras coisas. Fazia universidade, mestrado e cuidava de vaca ao mesmo tempo. E nós criávamos gado leiteiro, e é curioso porque gado leiteiro só tínhamos fêmeas, é a mesma situação do parque, e quando as fêmeas entram no cio, as outras fêmeas começam a tentar cruzar com elas, montam em cima das costas e começam a fazer papel de macho, entendeu? Uma espécie, só que não tem cruzamento por falta de genitália, mas... Eu acho que elas têm DNA de rã africana aí. Pois mas elas se comportam num ambiente em que só tem as fêmeas. Quando entra na fase reprodutiva de uma ou da outra, as outras fazem esse papel. Inclusive é uma forma de você saber se a vaca está no cio. Será que essas fêmeas do parque não tem isso também? Talvez a questão das placas é um display reprodutivo,
Mas como só tinha fêmea, talvez tenha alguma que está num período de ovulação, e aí as outras já começam a querer se comportar como macho e aumenta a irrigação na placa e fica colorido. É uma ideia interessante. Sempre vi isso desde pequeno. Durante muito tempo eu sempre fui muito interessado em elefantes, né? Fiz uma pesquisa, era autodidata em elefantes da Namíbia. E eu sempre vi as placas dos estegossauros como as orelhas dos elefantes para fazer controle de temperatura, né, corporal. Ah, interessante. Sempre associei uma coisa com a outra, assim. Realmente tem até um formato parecido, né? Apesar de não ter nada a Não ver, tem assim. nada a ver, né? Mamíferos e dinossauros. Pois é, falando agora do apatossauro. Uma coisa que eu achei legal do apatossauro é porque mostrou uma escolha do Michael Crichton, que a gente não viu ainda desde o primeiro livro, do primeiro e segundo livro, né? Onde eles são partes importantes da história, aparecem em muitas cenas, mas eu, muito pessoalmente, eu fiquei animado com a participação dos apatossauros, porque eu acho que é um animal tão comum, é tão anos 80, é tão desde quando eu era criança, que eu sempre esperava ver animais diferentes. Talvez seja por isso que eu sou tão apaixonado pelos brachiossauros, que no primeiro filme explorou tanto. Mas legal porque, assim, é Michael Crichton a mais sendo jogado na tela, sendo jogado na nossa mente. Mas tem uma coisa que me incomoda muito neles, mas isso não é realmente neles, é o efeito especial. Na cena que mostra os 5 apatossauros mortos, aquela cena ali eu acho ela muito fake, assim, um pouco falsa. Eu não sei se tu tens a mesma impressão. Eu tenho. Não tá Não convencível. tá, né? Incrível. Não. Eu achei aquilo, assim, uma das piores tomadas de CGI do filme. Sim. Agora, alguns segundos antes, no início daquela cena, eu acho que nós tivemos talvez a melhor cena de CGI também com o Apatossauro. Eu não sei se você reparou, André, e eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não reparou, mas quando aparece aquele primeiro Apatosaurus, que é o que morre, né? É. Tem aquela cena tensa, ah, aparece o Owen caminhando na grama, e aí vai mostrando a partir da cauda Até do mostrar o corpo inteiro, Apatosaurus. né? Passa pelas patas, mostra o corpo inteiro, aí chega no pescoço, vai acompanhando o pescoço até chegar na cabeça. Quando eu vi o filme, eu já sabia que a cabeça era animatrônico, né? E quando eu vi que estava mostrando o Apatosaurus deitado, eu pensei, opa, esse aí é a cena que tem um animatrônico. Você vê que aquele corpo todo é em CGI, e eu já fiquei procurando a emenda. Falei, opa, tem uma emenda aí do CGI com o animatrônico, cadê? O CGI tá perfeito, perfeito, perfeito. É quando chega na hora da emenda, que eu não sei dizer exatamente onde é, não se vê a emenda, e aí termina na cabeça em animatrônico. Aquilo ficou sensacional. Sensacional. E então, talvez adiantando, nós vamos fazer também um podcast só sobre os aspectos técnicos, mas falando em termos de CGI, né? No primeiro filme nós tínhamos dinossauros animatrônicos e dinossauros em CGI. No segundo filme é a mesma coisa. No terceiro filme teve uma novidade. Na mesma imagem você tinha um animatrônico interagindo com um Velociraptor em CGI. Né? Você tinha as duas tecnologias sendo usadas na mesma imagem ao mesmo tempo. E nesse filme tem mais uma novidade. Você tem CGI e animatrônico no mesmo animal. Isso é muito interessante, ficou muito bem feito. E foi uma técnica que eu acho que deu muito mais realismo a várias cenas. Eu acho que aquelas cenas em que os raptores são presos também, né, naquela focinheira. Se me corrija se eu estiver enganado, André, mas eu acho que eles também fizeram isso, né? Muito provável que sim. A É a cabeça impressão que eu tenho. a cabeça era aquela maquete animatrônica e aí os olhos, as narinas, eles animaram com CGI por cima. Ficou muito bom. Deixa eu te perguntar, aproveitando que tu és tão fã de Em Busca do Vale Encantado, chorasse na cena da morte? Nem cheguei perto de chorar. Eu também não. As pessoas, eu até me senti mal, porque as pessoas Ficaram tão ficaram tão emocionadas. emocionadas, sentidas, né? Eu olhei para aquela cena e não, não. Aquele Apatosaurus não me sensibilizou como o Triceratops do primeiro filme. O movimento do animatrônico, eu sei que o animatrônico estava muito bem feito, mas eu acho que ele faltou alguma coisa que eu não sei explicar para ele ficar perfeito, sabe? Daquela sensação de que é vivo. Ele não me passou a sensação de que era vivo. Eu não sei explicar o que faltou ali, Sim. né? E eu não. E outra coisa,
por causa da estrutura do filme. O filme foi muito corrido. Então você tem aquela coisa frenética, aí de repente tem uma parada extremamente brusca, em que ele tenta te emocionar, te emocionar de uma forma diferente, né? Você estava numa emoção de aventura, ele quer te emocionar com sensibilidade. Não dá tempo, não deu tempo dele nos preparar para esse espírito, né? Porque a cena é muito rápida. E logo na sequência volta a quebrar o pau de novo. Então eu acho que foi uma cena muito boa, bem feita e tudo mais, mas não foi construída de uma forma a me sensibilizar. Não foi. A trilha sonora é excelente, o CGI e o animatórico estavam excelentes, né? Mas não me convenceu. Eu gostei muito daquela cena do vale, quando os meninos estão na girosfera, que a gente vê um dos apatossauros no fundo, bem próximo da girosfera. Ele parece ser o mais gigante de todos, assim, que ele vai mexendo a cauda como se fosse um chicote mesmo. Eu não sei se chegasse a perceber isso, ou para quem está ouvindo, se chegou a perceber. Que dá, assim, me dá a impressão que a gente perdeu uma cena muito boa de um apatossauro se defendendo de um carnívoro, assim como a gente lê no segundo livro, né? Pois Um animal um é, pouco eu mais senti bem falta. aproveitado. Eu senti falta de ver algum uso da cauda também. Eu senti essa falta. Eu não vou dizer que teria que ter mais uma cena de briga de carnívoro com herbívoro, porque teve bastante. E eu acho que isso é meio que um fetiche das pessoas, né? Querer ver dinossauro brigando. Eu não tenho muito disso, não. Eu também não, mas parece que o Colin fez isso justamente para satisfazer essa parcela do público que esperava ver confronto entre É. animais. Mas eu gostaria de ver algum uso da cauda dele. Talvez isso é uma coisa que ele guardou na manga para usar mais tarde também. Pode ser. Eu senti falta do som de buzina que o Michael Crichton se refere no livro. Porque se tu É perceberes, verdade. né, eles não tem som próprio, Verdade. né, no campo, no vale, a não ser quando o animal está morrendo ali junto com o Owen e a Claire. Mas fora É. isso ali, ele não tem um som característico. E por outro lado, o Brachiosaurus tinha um som tão forte, Tão né? forte, tanto é, né? Vamos entrar no assunto Brachiosauro já, mas na cena do holograma, onde mostra um apatossauro, usaram justamente o som do Brachiosauro do primeiro filme. Ou talvez, por que não? Deixar ele silencioso, talvez é uma característica interessante também. Quem sabe? Quem A gente sabe? pode pensar por esse lado. É. Para não ficar tudo igual, tudo gritando, talvez é interessante também pensar por esse lado. Né? Falando do som, o Brachiosaurus tem aquela crista com a narina no topo, né? Sim. E aquilo ali é uma caixa de ressonância, né? Então faz sentido que ele tenha um som bastante profundo e talvez até grave, que se estenda bastante na horizontal, né? Quando ele urge, dê para ouvir a grandes distâncias. E o Apatosaurus não tem isso. Mas, e também, por outro lado, a narina dele está na posição errada no filme. Né? Eu ia comentar agora, eu ia te perguntar, porque pelo que eu li, parece que a posição das narinas do apatossauro era bem pra cima, né? Sim, era entre os olhos, bem na testa. Meio esquisito. Sim, eu não sei por que eles alteraram isso. Não sei se foi proposital, para deixar ele com um focinho mais familiar, né? Com cara de animal familiar, assim, mais comum ao que a gente está acostumado. Ou se foi desleixo mesmo, assim, se eles não prestaram atenção. Aí entra a Esquisito. super consultoria, ou não, do senhor Jack Horner. Jack Horner. Ele tá preocupado com a sinonímia do Triceratops, então ele não prestou atenção no Apatossauro. Bom, falando então de erros do Apatossauro, se é que dá pra chamar de erro, ele estava muito bem representado, gostei demais da cor dele, Tá bonito realmente. tava verossímil, gostei muito. Talvez ele pudesse ter algumas manchinhas discretas que ele não tinha, né, para dar um tchan assim, mas Mas eu não satisfeito. sei se você percebeu, mas eu sei que tu não gostas do azul, mas os brachiossauros, os apatossauros também tinham um tom, pontinhos de azul no corpo dele, percebesse? Não percebi, mas eu acho que deve ter sido uma programação do Wood, não? Porque em 2D, em 3D eu acho que não consegue se perceber tanto, porque o 3D ele escureceu algumas, né? Boa parte das imagens. Mas em 2D eu consegui reparar nisso. Vai a dica de novo, assistam em 2D que tá muito melhor do que o 3D.
Isso está mesmo. Eu assisti novamente em 2D, não pretendo rever em 3D, a não ser em casa no Blu-ray. Mas isso aí vai ficar também pro podcast das E questões características, técnicas. né? Nós vamos falar bastante sobre isso aí. Tem muita coisa para explorar nesse assunto. Né? As narinas então estavam no lugar errado. O pescoço dele tinha que ser bem mais largo, né? Se você olhar no fóssil, entra no Google aí, coloca Apatosaurus, pega a imagem, dá uma olhada como as vértebras do pescoço do Apatossauro são bem mais largas, o pescoço dele não é tão fino. Então isso aí seria outro probleminha. Para quem é colecionador de bonecos, né, com que eu costumo colecionar alguns, mas a Papo tem um Apatosaurus que ela produziu e a gente consegue ver que ali o pescoço do Apatosaurus é extremamente largo. É até assim, se torna um pouquinho feio até visualmente, mas para mim a impressão que eu tenho é que anatomicamente ele está bem correto. Exato. E uma coisa que eu acho que as pessoas não repararam, mas eu percebi, e eu não tenho certeza desse ponto, é o seguinte: eu tenho a impressão que na boca do Apatosaurus tem dentes demais. Como a maior parte dos saurópodes, né, do grupo dos Apatossauros, eles teriam dentes mais na ponta do focinho, né? Dentes Sim. pontudos na extremidade do focinho. Quando aquele animatrônico abre a boca e tal, naquela cena em que ele está morrendo, eu tenho a impressão que tem dente demais, os dentes avançam muito para a parte de trás da boca. Eu achei que a posição dos dentes estavam corretas até, a posição deles, né? A posição tá certa. Isso aí eu não vi problema não. Mas eu acho que tem dentes demais. Eu acho que ele devia ser meio tiririca, sabe? Com aquelas janelinhas assim atrás dos Um incisivos. espaçamento. Eu acho que devia ter uma coisa ali que. Aliás, pelo contrário, não devia ter tanto dente. Eu até peguei o crânio para comparar, eu acho que eu tô certo. Eu não contei os dentes, né? Mas eu tenho essa impressão que tem dente demais ali. É um detalhe menor, né? E a cabeça como um todo. A cabeça tá bem maior do que deveria ser. Mas, sinceramente, isso não me incomodou também. Para mim também Eu não. Eu acho que achei foi um detalhe menor. só pelo fato, né, de ser um dos pouquíssimos animatrônicos que a gente teve nesse filme, com erro ou sem erro, já valeu a pena. Isso aí já foi uma questão de desenho mesmo do animal. Vamos falar do Brachiosauro, que a gente não falou, né? Não, ainda não. Como a gente já entrou como eu entrei no assunto antes, né, que ele É, aparece que a gente consegue ouvir o som dele na cena do holograma do Apatossauro, a gente também consegue ouvir o som deles na cena da lagoa, quando a Claire vai buscar o Owen. Né, foi bem emocionante ali, porque lagoa, Brachiosauro, né, a gente que é super fã, a gente consegue ligar as coisas. Tem consegue. mais uma cena, eu sei que tem mais uma cena onde a gente consegue ouvir também, só que eu não lembro mais qual que é. Eu também não lembro. Posso estar muito louco, mas eu acho que tem mais uma. Quando eu assisti o filme, pela primeira vez eu já ouvi o Brachiosaurus naquela cena do bangalô do Owen. E eu já reconheci na hora, fiquei muito feliz. Até pensei, opa, será que ele aparece? Mas eu sabia, né? Poderia me surpreender, mas eu sabia que não ia ter porque não estava na lista do site, né? Mas eu já reconheci na hora aquele Brachiosaurus ali. E eu não sei, eu acho que eles estão na Ilha Sorna, cantando de lá e a gente ouve na dublagem. Você sabe como o som se propaga na superfície da água, né? Ah, tá bom. Não acho isso. Eu acho que eles estão ainda na Nublar. Com certeza eles estão. Eu achei uma pena que não apareceram, nem que tivesse sido de longe. Essa poderia ser ia me satisfazer uma briga que eu tenho assim a partir do segundo filme, é que os filmes não mostram animais ao fundo das cenas, né? A gente poderia ver pescoços de brachiossauros sobre as copas das árvores, no meio do mato, coisas assim que preencheriam a tela, né? Preencheriam as cenas, porque a gente só vê dinossauro quando a gente tem humanos ali em primeiro plano, Exato. né? Eu acho isso uma coisa ruim. Por exemplo, aquela cena onde o helicóptero tá sobrevoando pela Nublar, como eu me referi no último podcast, que imita aquela cena da câmera passando por cima do helicóptero no oceano, né? Que copiou o Spielberg ali. A gente poderia ter visto alguns animais lá embaixo, entendeu? No fundo Poderia. de cena. Seria E você vê que eles muito pensaram nisso legal. na cena dos pterossauros, de fazer cenas de fundo.
Mas nas outras eles não usaram essa mesma estratégia. Não, é assim, eu acho que perderam muitas oportunidades de mostrar mais dinossauros nesse filme, né? Porque afinal de contas é um parque, assim, então as atrações não estão em todos os lugares, tem muito campo que não é explorado. Tem muito campo vazio também, eu acho que é Isso. importante mostrar isso. Tem campo vazio, mas eu acho assim, eu não reclamo de falta de dinossauros nesse filme, porque no primeiro filme a gente não tem nem 15 minutos de dinossauro, entendeu? Na verdade, de CGI, né? Nós temos pouco dinossauro na tela também. Mas o primeiro Então, filme é compreensível, né? Mas a partir do segundo, eu acho que poderiam ter aproveitado essa dica, assim. Por exemplo, no eu segundo entendo. filme, eu achei aquela cena onde mostra o pessoal, a equipe do Tembo, já com o Ian andando num descampado, a gente consegue ouvir um som de uns animais, não sei se tu tá lembrado disso. Tô. Ali a gente poderia ter visto lá no fundo, uns pescocinhos em cima das copas das árvores, seria só para preencher espaço. Para você botar um pescoço no fundo da cena, você não precisa fazer um CGI de primeira Não, qualidade. Você pode, exatamente, é isso. você pode até usar um graveto, entendeu? Filmar ele de longe e depois colar na cena por cima, fazer um efeito especial ali de colagem, né? Não ia encarecer assim. Não, eu também acho que não iria, não seria exorbitante, não comprometeria o orçamento do filme. Fica aí, Colin, presta atenção. Você tá ouvindo aí a gente conversar? Chama a gente aí que a Presta gente faz atenção. umas coisas bem legais aí nos próximos filmes. E assim, e para terminar sobre o assunto Brachiosauro, eu gostaria muito de tê-los visto novamente, mas com o visual do primeiro filme. Já que o Ah, Colin sim. trouxe o visual de animais do primeiro filme nesse novo, seria muito emocionante. Ah, sim, o Brachiosaurus do Jurassic Park 3 é absolutamente descartável. Estão horrorosos, não tão verossímeis, não tão bonitos, não se movimentam bem, é tudo feio. E tão enrugados demais. Né? Enrugados, gordos, É. estranhos, eles não sei lá, tá muito estranho. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso podcast sobre dinossauros. Em breve nós vamos lançar aqui no nosso canal o segundo podcast, continuando com as outras espécies que a gente ainda não falou. Até nós temos muita coisa para falar ainda sobre outras espécies de dinossauros. E é isso aí. Dá um alô aí, André. Felizmente, né, a gente não conseguiu falar sobre tudo, porque a nossa programação era falar de todos os animais nesse podcast, mas o assunto rendeu tanto, foi tão bacana, tão proveitoso, que logo logo a gente chega aí com a segunda parte. Vai ser muito massa, até porque a gente vai falar de carnívoros. Até a próxima, pessoal. É isso aí. Obrigado, André. Um abraço e vamos que vamos.